Marcos capítulo 10, no verso 17. Olhem para mim aqui, por favor, igreja. Deixa eu lhe falar uma coisa. O tema da nossa mensagem de hoje é esse. Me ouça, por favor. Eu hoje vou falar com vocês da história do homem que desistiu da salvação. Você sabia que tem uma história na Bíblia que fala de um homem que desistiu da salvação? Você já observou aí no versículo 17? Você já deu uma olhadinha rápida para saber do que se trata a passagem bíblica que nós vamos estudar hoje? Já observou aí? Então, se você observou, fala de quem? Está falando de quem? O jovem rico. Eu vou contar a história de um homem, ou do homem que desistiu da salvação. Quem foi esse homem? O jovem rico. Só que antes de falar do jovem rico, antes de começar a contar a história dele, primeiro, por que eu escolhi o registro feito pelo apóstolo Marcos? A história do jovem rico está registrada por Mateus, Marcos e Lucas. Esses três apóstolos registraram essa história. Eu escolhi a de Marcos por causa do versículo 21. Não olhe ainda. Somente por causa do versículo 21. Marcos, ou o apóstolo Marcos, ele teve a sensibilidade, ele teve a percepção, ele viu algo que Mateus e João não viu, ou se viu, não registrou, não escreveu, não relatou. A história é a mesma. A diferença é que Marcos faz um acréscimo, ele acrescenta uma palavra, um detalhe. E foi esse detalhe, na minha observação, que me fez escolher Marcos, o registro dele, para contar a história do homem que desistiu da salvação. Amém? Quem compreende, por favor? Só que antes de começar o estudo dessa palavra, deixa eu lhe fazer uma pergunta, se você puder olhar para mim e me dar atenção. Você já pensou? Isso é uma pergunta retórica, viu? Você não precisa responder para mim. Você responde somente para a sua consciência. E Deus que ouve o pensamento vai ouvir a sua resposta. Amém? Você já pensou alguma vez em desistir da salvação? Responda para você mesmo. Por algum motivo, por alguma razão, por alguma dor, por alguma decepção, por alguma oração não respondida, por algum milagre não alcançado, por alguma coisa que você achou uma justificativa, uma razão. Por acaso alguma vez na sua vida cristã, na sua trajetória de vida cristã, você pensou, meu amado, em desistir da salvação? Você já pensou? Já fez isso? Primeiro eu quero que você pense nisso. Você já pensou? Sabe, irmãos, graças a Deus, eu já pensei em muitas coisas. Inclusive já pensei em até deixar o ministério. Eu já pensei. A minha esposa e as pessoas mais próximas a mim sabem disso, porque eu já falei. Não faz vergonha falar das nossas fraquezas. Faz? Não faz. Eu já pensei em desistir do ministério. O que significa? Já pensei em desistir de continuar o ministério pastoral. Agora, irmãos, isso eu posso falar para vocês com a alma lavada e com muita paz e segurança. Da minha salvação, eu nunca pensei em desistir. Eu louvo a Deus por isso. Isso eu nunca pensei. Já pensei muita besteira, muita bobagem. A única coisa que nunca passou na minha cabeça
foi desistir da salvação. Porque a salvação é o que de mais importante eu consegui na minha vida até hoje. Amém, gente? Então, eu queria fazer essa pergunta, como já fiz, e gostaria que você pensasse. Você já pensou em desistir da salvação? Pois bem, eu queria desde já dizer para você o seguinte: não desista da sua salvação. Não desista. Não existe nada mais importante e precioso do que ela. Você nunca teve nada mais glorioso e rico do que a salvação da sua alma. Diga graças a Deus. Então, quem foi o homem que desistiu da salvação? O jovem rico. E por quê? Já foi esclarecido, até mesmo antes de começar a leitura bíblica, já foi esclarecido que ele desistiu da salvação, ok? Por quê? Por causa de quê? Por qual motivo, por qual razão ou circunstância aquele homem desistiu da salvação? É isso que nós vamos descobrir. Diga graças a Deus. Vamos mergulhar na história. Versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Quando Jesus vê aquele homem correndo ao encontro dele, o coração de Jesus começa a bater, começa a palpitar. O coração de Jesus começa a se alegrar. É agora. O que? É agora. Cristo começa a bater mais forte seu coração de alegria, porque alguém está correndo ao seu encontro. Quando ele se aproxima de Jesus, sabe o que ele faz? Observa aí na palavra. Ele se ajoelha. Ele faz o que, gente? Ele se ajoelha. Quando Jesus vê aquele homem se ajoelhando, aí o coração dele bate mais forte ainda. E ele fica feliz. Porque ele sabe que é alguém muito humilde. Ele sabe que é alguém muito humilde. Ele sabe que é alguém muito sincero veio ao encontro dele e se humilhou para ele. Depois que esse homem faz isso, ele faz outra coisa que deixa Jesus mais feliz ainda. Olha o que ele pergunta. Ele faz uma pergunta, e olha qual foi a pergunta. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem está lembrado que essa pergunta foi o tema da mensagem do domingo passado? Quem está lembrado? Mas não aqui, lá em Atos capítulo 16, verso 30. Foi essa mesma pergunta o carcereiro fez ao apóstolo Paulo e a Silas. Amém? Quem lembra? Quem lembra que na pregação do domingo passado entrou também um pouco da história do jovem rico? Quem está lembrado também? Pois é, o jovem rico, quando ele vem ao encontro de Jesus, Jesus já fica feliz. Quando ele se ajoelha, Jesus fica mais feliz ainda. E quando ele abre a boca, Jesus pensa: vai ter festa no céu, porque agora eu vou salvar uma alma. Porque ele abre a boca e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você acha que existe oração? Você acha que existe pergunta que alguém possa fazer a Jesus que o deixe mais feliz do que essa? Num tempo, teve um obreiro aqui da nossa igreja, o obreiro Manuel. Ele conversou essa semana, acho que foi sexta-feira ou foi quinta, com um menino. Não sei se é parente dele, um menininho, pequenininho como aquele dali, ó. E ele perguntou assim para ele:
você gosta de Jesus? Aí o menino: gosto. E você pede alguma coisa para ele? Ele falou: peço. Aí o Manuel perguntou: você pede o quê? Ele falou: eu peço carro, eu peço casa, eu peço dinheiro. Irmão, numa época onde as pessoas só pedem coisas a Jesus, só pedem casa a Jesus, só pedem dinheiro a Jesus, você acha que alguém se aproximar dele de joelhos e perguntar: bom mestre, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ele: diga, meu filho, o que eu faço para ser salvo? Você acha que tem pergunta que deixe o nosso Salvador mais feliz do que essa? Então ali a alma de Jesus, ela entrou, meu irmão, num profundo momento de alegria. Vou salvar uma alma. Vou salvar uma alma. Nem fui à cruz ainda e já vou salvar uma alma. Infelizmente, quando Jesus começa a conversar com ele, Jesus sofre uma grande decepção, uma grande dor, porque Jesus pensou que ia salvá-lo, mas não conseguiu salvá-lo. Amém, gente? Quem compreende, por favor? Aí Jesus responde no versículo 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Querido, em figura humana, nem o Senhor Jesus Cristo se considerou bom. Você pensa que você é bom? Você pensa que você é um senhorzinho bom? Você pensa que você é uma mulher boa, um homem bom? Mas você não é bom. Ninguém é bom. Jesus disse que de dentro do ser humano não pode sair coisa boa. De dentro do ser humano, Jesus disse, sai todo tipo de crime, atrocidade, malignidade e maldade que alguém possa imaginar. Não, você não é uma pessoa boa. E sendo assim, você carece da misericórdia de Cristo. Você carece da misericórdia de Deus. Ele diz: por que você me chama de bom? Nessa figura aqui, ó, nem eu posso ser chamado de bom. Só tem um que é bom, e esse é Deus. Diga glória a Deus. E continuando, ele fala no versículo 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E no 19 Jesus pergunta para ele: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu a Cristo no versículo 20. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha o quê? Desde a minha juventude. Irmãos, nós sabemos que a palavra observar, tenho observado, nós sabemos que observar não é praticar, ok? Ok? Mas nessa questão aqui, esse observado que ele falou é que ele praticava. Sabe como é que fica fácil de provar que o jovem rico, ele cumpria esses mandamentos dos quais Cristo se referiu? Porque Jesus não refutou, Jesus não foi contra, Jesus não rebateu. Jesus é aquele que tem o poder de toda a ciência. Ele sabe todas as coisas. Dos olhos de Jesus ninguém esconde o quê? Nada. Então Jesus sabia que ele praticava aqueles mandamentos. Jesus sabia que aquele eu observo
significava dizer que ele assim o praticava. Agora tenta imaginar, o homem vem correndo, se prostra aos pés de Jesus, faz a pergunta mais importante, faz a oração mais importante, mais feliz que alguém pode fazer: o que eu faço para ser salvo? Jesus em seguida pergunta para ele se ele conhece os mandamentos, e ele fala que sim. Todos que estavam ali, os apóstolos, os discípulos, todos que observavam aquela cena, já estavam preparados para começar a louvar. Eu não sei qual dos apóstolos, eu não sei quem era deles, que era responsável para separar os hinos que se cantava quando Jesus pregava, mas eu aposto que ele já estava preparando o louvor. Eu aposto que o apóstolo que separava as músicas já estava separando a canção. Preparem-se, porque nós vamos louvar a Deus. Uma alma vai se salvar aqui hoje. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus, e agora? O que eu vou dizer? Ao contrário do que muitos de nós pensamos, ao contrário do que muitos pregadores falam, o jovem rico, irmãos, era um homem bom. O jovem rico era um homem de caráter. Se você buscar nos estudos da teologia, você vai descobrir que ele era um homem do qual ninguém tinha o que falar. Ele era um homem extremamente honesto. Era uma pessoa correta diante de Deus e da sociedade. Quando se fala do jovem rico, o povo atira logo pedra. Mas aqui não está falando de uma pessoa qualquer. O jovem rico, ele era muito mais crente do que muitos pregadores, do que muitos crentes da atualidade. Você sabia disso? Você sabia disso? Não, você não sabia. Mas é. Tudo isso tem observado. Só que Jesus, ele vê aonde os olhos do homem não conseguem ir. Ele vê o coração. Ele vê o quê? O coração. A Bíblia diz que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, a aparência, aquilo que está do lado de fora. Mas o Senhor, com os seus olhos poderosos e gloriosos, ele vê o coração. Ele conhece a alma humana. Ele conhece os pensamentos humanos. Ele conhece os sentimentos e os desejos de cada ser humano. Amém, igreja? Aí Jesus respira. Tudo bem. Verso 21. Olha porque eu escolhi Marcos. Por causa disso aqui, ó. Diz assim a Bíblia. Na verdade, diz assim o registro do apóstolo Marcos. E Jesus fitando. Olhem para mim, queridos. Até aqui. Sabe o que significa isso? E Jesus fitando. Quem lembra quando você era pequeno? Quando você era criança? Que você fazia algo e o seu pai fazia assim para você, ó. Arregalava o olho e ficava 30 segundos sem piscar o olho, olhando para você. Quem lembra disso? Quem já passou por isso? Naquela hora dava logo um princípio de infarte, não era? Você achava que ia ter um infarte, um ataque fulminante. As pernas tremiam e você ficava pedindo a Deus para não fazer nada nas calças. De tamanho era o medo que o olhar fixo, atento, penetrante do seu pai lhe causava. Não era assim? Quem lembra que era assim? Meu saudoso e finado pai fazia isso.
Queridos, a Bíblia diz que Jesus abre os olhos e olha fixamente nele. E isso me deixa emocionado de falar. Que privilégio poder falar isso. E a Bíblia diz que Jesus, fitando, o amou. Jesus, olhem para mim, por favor, externou, expressou todo o desejo que ele tinha de salvar aquele homem. Sabe o que significa isso? E Jesus abre bem os olhos. Eu vou traduzir aqui. E Jesus abre bem os olhos e olha fixamente, sem piscar, para ele por um bom tempo, e o ama profundamente. Em outras palavras, Jesus ali chorou por dentro. Como eu queria salvar esse rapaz. Ele é tão bom. Como eu queria salvar ele. Você não sabe o quanto que Jesus quer lhe salvar. Você não faz ideia do quanto que ele quer lhe salvar. Você não faz ideia do quanto que ele ama você. Você não faz ideia do quanto que Jesus tem tentado salvar o povo dessa igreja. Ele tem tentado salvar o povo, mas o povo não quer. Jesus tem amado as pessoas. Jesus tem tentado salvar as pessoas, mas elas querem o mundo. Elas querem a folia. Elas querem o prazer da carne. Jesus tem tentado salvar, mas as pessoas não querem ser salvas. As pessoas querem as farras da vida. Elas querem dinheiro. Jesus quer dar salvação a elas, mas elas querem o mundo. E o que se pode fazer? O que se pode fazer quando a pessoa não quer a salvação? Jesus quer salvar, mas nós não queremos ser salvos. Nós queremos ficar ricos. Nós queremos alcançar a graça de Deus, o privilégio de um dia subir no altar, pegar o microfone e falar para toda a igreja: eu era barrigudo, mas Deus me ajudou e a minha barriga agora está sarada. Eu era pobre, mas agora eu sou rico. Jesus quer salvar as pessoas, mas elas querem os vícios. Elas querem o diabo. Elas querem o pecado. Elas querem satisfazer suas próprias vontades. Diz as Escrituras, e Jesus, fitando, o amou. Uma coisa que se deve observar, irmãos, deixa eu falar para você rapidamente. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Uma coisa que se deve observar aqui nessa história, eu acho que é importante falar isso. Quando você vê o jovem, eu volto já para cá, se aproximando de Jesus e perguntando o que ele faria para ser salvo, sabe o que dá a entender? Ele conhecia a salvação. Concorda? Ele sabia que a salvação existia. Porque você não pode falar de uma coisa que você não sabe, que você não tem conhecimento. Concorda comigo, sim ou não? Se ele falou de salvação, é porque ele conhecia a salvação. Se ele perguntou, se a pergunta dele foi sobre aquilo, é porque ele acreditava na salvação. Concorda comigo, sim ou não? E se ele foi em busca da salvação, é porque ele queria salvação. Estou errado? Tem fundamento, sim ou não? Eu estava esquecendo disso, mas isso é importante.
acredita, irmão, na salvação? Você acredita na salvação? Quem acredita? Quem acredita? Levanta a mão e diga amém. Você quer a salvação? Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? É do seu interesse? É isso que você deseja? Foi por isso que você ingressou no Evangelho? Foi por isso que você entrou na fé? Ele conhecia, ele sabia que existia salvação. O jovem rico acreditava na salvação. O jovem rico queria salvação, mas não conseguiu. É como nos dias de hoje. Muitos não vão conseguir a salvação porque não acreditam. Outros acreditam, mas não vão conseguir também. Muitos não vão conseguir a salvação porque não querem. E muitos até querem, mas também não serão salvos. Você sabe por quê? Volta para o versículo 21 para não perder o foco. E Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Leiam comigo, por favor. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, ou então vem e segue-me. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Jesus disse para ele: é verdade, eu nem tenho como dizer para você que é mentira. Você de fato observa os mandamentos, e eu lhe parabenizo por isso. Lhe parabenizo por você ser um jovem e não furtar ninguém, e não levantar falso contra ninguém, honrar seu pai e sua mãe. Mas para você ser salvo, lhe falta uma coisa. Aí ele pergunta: e o que é, bom mestre? Ele diz: vá, venda todos os seus bens, dê aos pobres, depois venha e siga-me. Torne-se meu discípulo e você vai ter um tesouro no céu. Jesus propôs a ele uma troca. Troque toda a glória, troque toda a riqueza, toda a fama, todo o prazer que esse mundo possa lhe dar, pelo tesouro do reino dos céus. Queridos, qual é o tema da mensagem? O homem que desistiu da salvação. Qual foi a pergunta do início do culto? Por que ele desistiu? Aqui começa a resposta. Eu separei 3 observações como resposta. Primeiro, ele desistiu da salvação. Olhem para mim, não desfoquem. Porque ele achou que seria o quê? Fácil. Vocês estão me ouvindo? Foi o que eu falei. Por que ele desistiu? Primeiro, porque ele achou que seria fácil. É assim que acontece nos dias de hoje. A pessoa chega até Cristo, a pessoa vem à igreja: eu vou ser salva, porque alguém morreu por mim, alguém deu sua vida por mim. Disseram para mim que Jesus me ama muito, que Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida e que Ele quer me salvar. Muitos estão desistindo da salvação, até vieram em busca dela, mas estão desistindo, porque quando chegaram até Jesus, quando se encontraram na presença de Jesus, eles começaram a observar que não é fácil ser salvo, que ser salvo
tem um alto preço a se pagar. Ele pensou que seria fácil, igreja. E ser salvo não é fácil. Você acha que é fácil seguir a Jesus? Você acha que é fácil ser cristão? Você acha que é fácil moldar, pautar a sua vida na palavra de Deus? Você sabe o que significa seguir a palavra de Deus? Verdadeiramente? É você, meu amigo, viver na contramão da vida. Ei, todo mundo está indo para a direita. E você indo para onde? Para a esquerda. É todo mundo pensando de um jeito e você de outro. É todo mundo aí no carnaval, fuleando, se embriagando, se prostituindo, se drogando, e alguns até em nome de Deus, com o tal do carnaval gospel. E você em casa, no tédio, naquela pré-depressão, naquela tristeza. Não tem nada. Você liga na televisão, qualquer canal, e só dá carnaval. Você acha que é fácil? Você vendo todo mundo se dando bem, claro que de forma ilícita e errada. E para você, cada vez mais as coisas ficam apertadas, porque você mantém aquela ideia: eu só quero aquilo que for dado por Deus. Você acha que é fácil ser cristão? Você acha que é fácil você estar cara a cara com o seu inimigo e você perdoá-lo? E você estender a mão para abençoá-lo? E você falar: vai em paz, Deus lhe abençoe, eu esqueço o que você fez contra mim. E isso sendo verdadeiramente como se uma navalha rasgasse você de alto a baixo. Você acha que é fácil ser cristão? Você está me ouvindo, sim ou não? Você acha que é fácil seguir a Jesus? Principalmente nos dias de hoje, onde a corrupção, onde os demônios estão dominando até mesmo a igreja. Você acha que é fácil? Ele achou que seria fácil. A decepção dele começou. Ele começou a desistir da salvação quando ele começou a observar que não seria fácil, que seria difícil, que ele ia ter que fazer um esforço muito grande, pagar um preço muito alto. Segundo, sabe por que ele desistiu da salvação? O que foi que Jesus mandou ele fazer? Quem observou? Lê de novo aí, por favor. No verso 21. O que foi? Jesus mandou ele fazer o quê? Vender tudo e dar aos pobres. Sabe por que ele desistiu da salvação em segundo lugar? Me ouçam, por favor. Porque ele não esperava que Jesus ia exigir nada dele. É por isso que muitos desistem da salvação. Porque a pessoa chega na igreja. É assim, irmãos, olhe para mim, por favor. Vou fazer uma ilustração. Você está passando na rua, aí uma pessoa lhe dá um folhetinho: olha, Jesus te ama, Ele tem um plano para você, Ele quer lhe salvar. Vai na igreja domingo. Eita, me ama, um plano, mudar minha vida, me salvar, de coisa boa, vou lá. Aí a pessoa vem. É aqui que tem o tal do Jesus que me ama? É. Cadê ele? Disseram que ele me ama. Disseram que ele morreu por mim. Rapaz, eu tô empolgado com esse negócio.
Quem mandou eu vir para aqui disse que Ele tem um plano para a minha vida e que Ele vai me salvar. Eu quero Ele. Quem Ele é? Aí a pessoa pega Ele, é esse aqui, ó. Aí é o Senhor que vai me salvar? Ele é. A pessoa vem com aquele pensamento: Ele vai me salvar. E não vai exigir o quê? Nada de mim para me salvar. Ele não vai exigir que eu deixe a minha amante, porque Ele me ama. Não é assim? Ele me ama. Ele quer me salvar. Ele morreu por mim. Então Ele não vai exigir que eu deixe os meus trambiques. Não. Ele vai me amar do jeito que eu sou. Ele vai me salvar do jeito que eu sou, com os meus vícios, com minhas prostituições, com as minhas pornografias, com os meus roubos, com os meus palavrões, com as minhas vaidades. Ele vai me salvar do jeito que eu sou, com a minha homossexualidade, com os meus crimes. Vocês estão me ouvindo, gente? Com os meus erros. Aí Jesus diz assim: quem lhe disse isso? Quem foi que lhe disse isso? Você se lembra o que foi que o apóstolo João deixou registrado no capítulo 8 do seu livro? Você se lembra do seu evangelho? Ele registrou a história de uma mulher prostituta. João registrou a história de uma mulher que foi apanhada na madrugada, se prostituindo, vendendo o corpo, fazendo sexo por dinheiro. E na lei, a lei mandava que tais mulheres fossem condenadas à morte, e morte por apedrejamento. Os fariseus pegam essa mulher, levam até Jesus, jogam-na aos pés de Jesus e fazem a pergunta: a lei manda que nós matemos, condenemos pessoas como elas. O que o Senhor tem a dizer? Jesus entra em sua defesa. Concorda comigo, sim ou não? Jesus perdoa ela. A Bíblia diz que Jesus a ama, a recebe de braços abertos, a perdoa pelos seus pecados, justifica ela. Mas quando Ele levanta ela do chão, Ele diz: filha, eu não condeno você, eu aceito você do jeito que você chegou aqui. Agora tem uma coisa que eu exijo de você: vá e não peques mais. Diga glória a Deus. Vá e não peques mais. O jovem rico se decepcionou, porque ele não esperava que Jesus fizesse uma exigência como essa. É por isso que muitos desistem da salvação. Você conhece alguém mais exigente do que Jesus? Você conhece alguém? Você conhece alguém? Irmão, o Jesus Salvador, Ele chega para nós e diz assim, ó: ei, para você ser meu discípulo, você tem que me amar mais do que você ama a sua mãe, do que você ama os seus filhos. Como? Escuta, como é que alguém pode pedir que eu ame alguma coisa ou alguém mais do que eu amo o Isaac e a Isabela?
Você é louco? Para você ser meu funcionário, meu patrão, ter que me amar mais do que os seus filhos. Meu irmão, se exploda com a sua empresa. Onde que eu vou te amar mais do que eu amo os meus filhos? Minha mãe, meu pai, minha esposa. Você não sabia? Ninguém nunca lhe disse que o Salvador exige isso da gente? Se você não amar mais a mim do que você ama os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, o seu corpo e o seu dinheiro, você não pode ser meu discípulo. Sabe o que é isso? Existe alguém? Você conhece alguém? Você conhece um Deus? Me apresente um Deus mais exigente do que o Deus da Bíblia. Não tem. Não tem. Quando ele diz: venda tudo, ou seja, faça uma escolha, ou a glória do mundo, ou a glória da terra, ou a glória do céu, ou a glória eterna. As duas você não pode ter. É por isso que muitos desistem da salvação, como fez o jovem rico, porque eles querem ser salvos, mas não quer que Jesus exija nada deles. Não quer que Jesus exija santidade, consagração. Ele não quer que Jesus exija que ele seja uma pessoa honesta, um marido fiel, uma mulher fiel, um crente fiel. Não, o Senhor pode me salvar, agora não toque nas minhas vontades, não toque nos meus desejos. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão prestando atenção? Terceiro, o jovem rico desistiu da salvação porque ele não esperava que Jesus exigisse dele a cruz. A pior mensagem de se pregar nos dias de hoje, a mensagem mais rejeitada pelos crentes modernos, chama-se a mensagem da cruz. Você sabe o que significa? Ah, meu Deus, como eu queria que o Espírito Santo ele dominasse você agora e fizesse essa palavra ser tatuada na sua alma. Sabe o que significa? Aquele que quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Você sabe qual é uma das traduções mais fantásticas do que significa cruz? Cruz significa renúncia. Querido, na cruz, Cristo renunciou à glória dos céus. No ato de ir à cruz ou para a cruz, de ser crucificado, de morrer na cruz, ele poderia morrer num acidente, ele poderia morrer de doença. Se o que importava era morrer, ele poderia morrer de qualquer forma. Ele poderia morrer afogado, atropelado pela multidão. Ele poderia morrer de velhice.
Mas por que foi cruz? Porque vocês não entendem, gente, isso. Porque semana após semana eu prego e ninguém muda nessa igreja. Ele poderia morrer velhinho, meu irmão, aos 100 anos. Mas por que foi a cruz? Por que foi na cruz? Porque cruz significa renúncia. Pelo amor de Deus, entendam. Na cruz, Cristo renunciou à sua própria vida pela nossa alma. Ele renunciou à glória. Ele renunciou tudo. Quando ele foi para a cruz, ele foi obrigado a se separar de Deus. Cruz é renúncia, meu amigo.